Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Boa noite, Fábio. Tudo bem? E aí? Tá, Graças. tá dando terremoto aí? Tá caindo tudo aqui. Aí, boa noite a todos. Boa noite, Maria, que tá entrando. Meu irmão, Otávio. Boa noite, o Martinez, irmão do Oswaldo. Boa noite, minha mãe. O pessoal tá entrando, a gente já começa a live já. O Oswaldo tá ajeitando lá as parafernália dele lá pra gente começar. Segunda-feira, logo depois da Páscoa. Dia bom pra gente refletir, né? Semana passada foi uma semana boa para a gente refletir sobre Jesus, sobre o que aconteceu sobre o Evangelho de Cristo. E pronto, Zoltan? Tudo ok? Estamos de volta. Estamos de volta, estamos operando. Já. Vamos começar aqui então com o nosso livrinho aqui, Gotas de Paz, Sim, com as mensagens edificantes para energizar a nossa live, que sempre é bom. Eu sempre falo, né? Para mim é muito importante, pelo menos, a leitura de um texto sim. edificante que anime o nosso dia. Eu faço isso sempre no início do dia. Serve como uma meditação. Eu coloco em alguns grupos aí, né? Que eu, de WhatsApp que eu tô, que o pessoal hoje em dia é só reclamação, só dor, só sofrimento. E um pouquinho de palavra que você traz de alento ao povo ajuda bastante, né? Então, livrinho, Gotas de Paz. Hoje a gente vai falar de caridade, a prática de caridade. Praticar a caridade não é apenas doar um bem material. A prática da caridade vai muito mais além e exige uma posição moral diante das dificuldades do outro. Não se permita doar ao seu irmão apenas o que ele necessita materialmente. Doe ao seu irmão seu carinho e sua amizade. Compreenda que a caridade moral é muito valiosa aos olhos do Criador. Aquele que doa seu tempo a favor do próximo, ou dá uma palavra amiga, ou apenas um abraço sincero, já está fazendo a caridade que Jesus nos ensinou. Não há necessidade de doações vultuosas para ser caridoso. Ao contrário, seja sempre simples, doe o seu amor. Jesus, a maior referência que temos em caridade, utilizou apenas o seu amor e a compaixão para com todos. Perceba que não precisamos de bens materiais para fazermos a caridade. Precisamos apenas das nossas boas vontades e do amor em nossos corações. Então, aqui falando de caridade, né? As pessoas, sempre que não começam a frequentar centros espíritas e tem a lição da caridade, né? Bem-aventurados aqueles que são caridosos, as pessoas pensam assim: ah, puxa, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar tanta gente, né? É mais pura mentira, né? Se você ganha na loteria, a primeira coisa que você faz é não todos, mas a maioria é satisfazer suas vontades materiais a princípio e depois, quem sabe, ajudar o próximo. A gente é aquilo que é e não é porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro que você vai ajudar mais ou menos pessoas. Então, aqui dá o exemplo de Jesus Cristo, né? Que não tinha nada, tinha só apenas a roupa do corpo e ajudou tanto, né? E ajuda até hoje tantas as pessoas. Então, a caridade pode ser não só de dinheiro também é importante, a caridade material, se você dispor, né, ainda mais nesse momento de dificuldade, essa crise financeira que nós nos encontramos, né, as pessoas passando por fome. Mas se você não tiver como fazer a sua caridade material, faça a sua caridade moral, que ela é tão ou até mais importante que a caridade material, né? Um abraço amigo, uma palavra de alento, né? Colocar para cima o amigo é tão importante quanto um, um pouco de dinheiro que você dá a ele. Então, aqui dá o exemplo de Jesus, né? Jesus sempre praticou a caridade no mais no mais alto patamar caridoso, né? Praticando a misericórdia, praticando a caridade em si, e vários exemplos do Evangelho mostram isso. Se não tiver algum comentário, Oswaldo, quiser fazer a prece de início, pode começar. Deixa eu só falar, você falou aí, né, no capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba
que faz a mão direita, né? Fala bastante de caridade, o capítulo 13 e o capítulo 15, né? Que falam. Tem aquela passagem do óbolo da viúva, né? Que Jesus está lá no templo com os apóstolos e uma senhora que não tinha dinheiro nenhum, né? Doa a única coisa que ela tinha, sua moeda, e um rico, né? Doa umas sobras que tem no bolso, e Jesus pergunta, né? Quem fez a maior caridade? Ele falou aquela que deu praticamente o que não tinha, né? Deu da sua penúria. Né? Então é bem isso que você falou. Às vezes a gente fica esperando ficar rico para poder fazer caridade, e como foi dito aí no Gotas de Paz, a caridade não necessariamente precisa ser feita com dinheiro, né? Você ouvir uma pessoa, você auxiliar sem o dinheiro, né? Um ombro amigo, doar o ouvido, dar um conselho, né? Também é caridade. Perdão também é caridade. As pessoas sempre falam, né? Ah, quando eu ganhar na loteria, ia ajudar tanta gente, né? Não ajuda nada. Ia continuar sendo a mesma pessoa, ia continuar alimentando seus prazeres mundanos. E que nem você falou, né? A maior caridade que eu acho é a misericórdia, né? O perdão ao próximo. Essa misericórdia é a caridade mais difícil de ser praticada, né? Perdoar o seu inimigo. Quando a gente aprender a perdoar o nosso inimigo, a gente está dando um passo na nossa evolução espiritual, e com certeza a gente vai se tornar pessoas muito melhores do que nós somos hoje. Tá certo? Começando então pela mensagem edificante, agora o Oswaldo pode fazer a nossa prece de início aí para a gente começar. Antes da oração, só convidar as pessoas que no final, né, a gente faz a vibração, agora com um tempo maior que a gente tem, que o Instagram nos cedeu, a gente consegue fazer uma oração mais completa, né, uma vibração para chegar a todas as pessoas, né? Então que as pessoas que estejam aí já reservem um copo com água, alguma coisa aí que possa pôr água para receber a fluidificação no final e a vibração para chegar a todas as pessoas, a todos os lares, para receber também o tratamento, receber os passes das correntes espirituais. Minha então, nós parte... vamos elevar... Pode fazer, pode falar. Vou seguir, depois você fala, terminando a oração. Tá bom, vai lá. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos convidar os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que possam nos auxiliar nesta noite, nesse estudo desse Evangelho, que esse Evangelho possa chegar a todos os corações aflitos, a todas as pessoas que necessitam. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciar esse Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado esse nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Então, Oswaldo, é só para falar aqui que quem está na live, se puder ajudar aqui as pessoas, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, clicar e enviar para 2, 3 amigos que são simpatizantes do Espiritismo, pessoas que possam vir frequentar frequentar as nossas aulas com a gente aqui. Vai agregar, quanto mais pessoas estiverem com a gente aqui, mais vai ficar energizado o nosso ambiente virtual aqui, né? Então, a gente vai falar hoje a parte do Evangelho que fala sobre suicídio e loucura, né? A gente fazendo um retrospecto de tudo que a gente falou aqui, né? O suicídio e a loucura, se você colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu até o momento e colocar isso dentro do seu coração e entendimento dentro da sua cabeça, o suicídio e a loucura, que são vontades, e são vontades de coisas que acontecem a qualquer pessoa que passa por esse mundo, um mundo tão difícil de ser suportado, um mundo de provas e expiações, mas se você colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui,
e se conscientizar de que isso realmente é verdade, né? Porque não só ler, não só estudar, você tem que aceitar isso dentro de você, acreditar que isso é a mais pura verdade. O suicídio e a loucura ficariam cada vez mais difíceis de serem praticados, né? Eu dou exemplo aqui o meu reino não é desse mundo, né? Quando a gente falou também no primeiro capítulo, que fala das leis de Moisés, que Jesus não veio contradizer, e sim dar um novo entendimento, né? Tem os 10 mandamentos, depois vem meu mundo, Jesus mostrando que existe um mundo depois, né, do nosso desencarne. Depois aparece que existem vários mundos, né, não só como os nossos da Terra, nem só os mundos espirituais, existem diversos mundos. Depois fala da reencarnação, né, que é o motivo das nossas justiças divinas, né, que é por onde nós explicamos as nossas justiças, dessas coisas que acontecem no nosso mundo que não tem explicação, senão pela reencarnação. E depois a gente fala das aflições desse mundo, né, que nós vivemos em mundos de provas e expiações e que nós temos que aceitar esse sofrimento como uma lei universal, uma lei de Deus, e com resignação. O que é resignação? Saber que o sofrimento que nós estamos passando é como se fosse um remédio, onde esse remédio nos dará, numa vida futura, né, uma vida muito melhor. Então, se a gente fazer um retrospecto de tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui agora, o suicídio e a loucura, que seria o ápice do desespero humano ante as aflições da Terra, seriam diminuídos e muito, né? Então, a gente está no parágrafo 14, que fala sobre suicídio e loucura. Tem o parágrafo 14, 15, 16 e 17. Eu vou ler 2 parágrafos, Oswaldo, para não ficar muito cansativo. A gente faz uma explicação e depois a gente continua. Um pouquinho longo, né? O que você acha? Pode ser ou você acha que eu leio tudo aqui? Ó? Pode ser? Eu acho que dá, a gente termina e depois tem bastante coisa para a gente falar. Tá bom então. Tá bom? Então eu leio tudo então? Então posso ler tudo então? Beleza, vai. Sim, sim. Tá bom. O suicídio é loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aqueles que está certo de não serem felizes senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, têm facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para o seu sofrimento, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aqueles que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo, senão na morte. Não. Esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio.
elas dão a covardia moral. Quando se veem homens e ciências se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm de esperar, que nada tem de se esperar depois da morte, não os conduzem essas consequências de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderia lhe oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma. Coisas senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade com o espiritismo. Não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além dos túmulos, mas em outras condições dá a paciência e a resignação que os afastam naturalmente dos pensamentos do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Eles nos mostram os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujos sofrimentos, por não ser senão temporários ao invés de eterno, não são menos terríveis, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado, a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que se esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana e se crê, em se tratando, ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita. Sobre o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um a ele conduz, enquanto que a lógica de outro dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Muito bem. Então aqui ele tem, na verdade ele pôs aqui, né, 14, 15, 16 e 17, 4 itens dentro do suicídio e loucura. Ele inicia assim, né, que a maior parte dos casos de loucuras, ele diz assim: existe alguma loucura que é, vamos dizer, doença do organismo, é algum problema no organismo, no cérebro, a pessoa tem a loucura. Ele falou, tirando os casos de loucura que são do dia a dia, que as pessoas chamam de perder a razão, né? Ele falou, essa loucura, ela decorre, né, de uma perturbação produzida por contrariedades na vida. A gente percebeu, né, que a gente vem estudando o capítulo 5, ele vem falando bastante disso, né?
causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, justiça das aflições, a justiça, né, de cada um passar por um problema, sendo Deus justo. A gente falou do esquecimento do passado e dos motivos de resignação, ou seja, são coisas que nos perturbam no dia a dia e essas contrariedades nos tiram, né? Como diz assim, a gente sai da razão, a gente não pensa conscientemente, a gente começa a criar coisas na mente e começa a sofrer, e aí vira só sofrimento, porque a gente só, na verdade, né, perde o raciocínio, né? A gente passa a não raciocinar. Então ele diz assim, né? O que você precisaria para não cair nisso? Né? Ele usa alguns termos aqui: calma, resignação. A resignação aparece 2 vezes no texto, né? E foi o que a gente estudou no anterior, que você falou. Resignação é entender o que acontece e saber o que se pode mudar e o que você não consegue, na verdade, mudar. Quando você não tem fé, e aí ele usa também, quando você não acredita na vida futura, é muito interessante. Você falou do capítulo 2, né, que fala de Jesus falando da vida futura, e a passagem que eles usam, né, a gente acabou de sair aí da Semana Santa, né, e esse episódio acontece, começa na quinta, mas ele acontece na sexta, quando Jesus é crucificado. Quando Jesus é preso, né, e isso vai estar no capítulo 2, que Jesus é levado até Pôncio Pilatos fica preocupado com Jesus e tenta fazer com Jesus que Jesus se defenda, se Jesus se arrependa, Jesus diga que não fez o que fez, e Jesus está muito tranquilo, até demais, que deixa assim Pôncio Pilatos, né, não sabendo o que fazer. E pergunta para Jesus: você fez isso, você fez aquilo, o que você fez, né? Por favor. Ele só fala assim: não, a única coisa que eu fiz, eu vim à Terra para falar da verdade, para ensinar a verdade. Mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não vai querer que ninguém te defenda? Ele fala: não tenho essa preocupação. Aí que ele fala, né? Se a minha vida acontecesse só na Terra, eu teria que estar preocupado. Mas como eu não sou daqui, ele fala, eu vim aqui só para cumprir essa missão, eu não tenho, na verdade, essa preocupação. A gente vai falar assim, lógico, Jesus, um ser que já estava, né, no auge e atingiu o ponto mais alto que um espírito chega, então ele tinha a serenidade, ele tinha a maturidade, ele tinha o conhecimento. Mas é colocado esse capítulo no Evangelho para nos explicar da existência da vida futura. E ele usa aqui, né? Quando você não acredita que a vida continua, e você tem contrariedades na vida, e aí a sua preocupação é só material, e você não tem perspectiva de vida futura, lógico que a morte tiraria de você todos os problemas. Mas você vai perceber que é muito fácil, né? A gente fala assim, pô, você viver uma vida na Terra, Deus cria, nós estamos aqui, né, estudando, trabalhando, tentando aí não ser afetado pelo Covid, não ficar doente, né, fazer de tudo para viver. Para uma hora ou outra a vida acabar, né? E é como eu falo assim, aí a vida vai para um nada, né? Tudo aquilo que você fez não valeu de nada. Então eu falo assim, é muito pequeno pensar assim. Então ele fala assim, que a gente tem que tirar essas ideias materialistas. Então quando a gente vai falar de espiritismo, a gente vai falar de cristianismo. Quando a gente vai falar de cristianismo, a gente vai falar dos ensinamentos de Jesus. Quando nós vamos pegar de verdade e aprender os ensinamentos de Jesus, ele só falou isso. Para a gente ter calma, para a gente ter resignação, para a gente se preocupar com o futuro, para a gente amar, né? Você falou bastante na caridade, no Gota de Paz. A única preocupação é essa, né? A gente às vezes fica se preocupando com o dinheiro. Lógico, a gente tem que ter o trabalho, a gente tem que ter o sustento para a vida da gente, a gente tem que, como diz, constituir família, progredir, mas a gente não pode deixar isso afetar a razão, né? A ponto de tirar a felicidade de viver, né? De ficar o tempo inteiro preocupado com uma coisa, esquecendo de viver
na verdade, outras coisas. Então ele fala, né? Fé no futuro, serenidade, resignação, descontentamento, acreditar em penas eternas, que isso vai ser eterno, né? O meu sofrimento será eterno. E aqui nesse capítulo ele é explicado que não, que nós vivemos na Terra, mundo de provas e expiações, mundo propício para passar por isso, seres que ainda não têm o conhecimento, que estão engatinhando, e que quando melhorarem tudo isso, como você falou, ter essa caridade de pensar nos outros, de se preocupar com os outros, de trabalhar sim para o sustento, mas não deixar isso tomar conta da nossa vida, né, a ponto de não fazer mais nada, né, de se preocupar sim com o vizinho, de se preocupar com o parente, com qualquer um, né, nosso próximo, ter essa preocupação. Então ele fala, ele usa, eu acho bonito que ele usa um termo, né, que quando entra no suicídio, ele fala de covardia moral, né? Ou seja, você não ter a coragem de enfrentar a vida, de ter a coragem de tirar a vida, né? De se preocupar somente, né, com pagar contas, não que não se deva se preocupar, mas com o ter, né, de ganhar, de ter mais, de cada vez mais. Não, né, vamos sim aprender, vamos evoluir, vamos progredir, mas vamos também, né, diz, viver. É dito, né, a felicidade não é deste mundo. Não é porque o mundo é de provas e expiações, mas quando a gente achar o caminho, quando a gente entender o que é preciso, porque é que nós estamos na Terra, né? Nós estamos em evolução, em progresso, né? Quando Jesus vem à Terra, ele demonstra, porque ele fala assim, eu vim ensinar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos muito mais do que isso que estamos sendo, né? E nós ainda estamos bastante ignorantes desses conhecimentos que nos ajudariam a tornarmos pessoas melhores, né? Seres melhores, né? E ficamos arrumando confusão, briga, entrando em conflito, né? Todas as coisas que atrapalham, na verdade, a nossa vida. Né? Aí ele fala a parte que ele diz, né, do suicídio ali. O que acontece com o suicídio? Né? As pessoas, quando acreditam, né, nas ideias materialistas, elas entendem que tirando a vida, o problema acaba, né? E nós vamos perceber, e é dito aqui, né, uma das coisas que o Espiritismo tem, além dos ensinamentos de Jesus, é a comunicação de seres que estão no mundo espiritual, né, comunicando-se com seres que estão, né, no planeta Terra ainda. E uma das coisas que Allan Kardec mostra para a gente é isso, né? As pessoas esses seres que nós chamamos espíritos, que não são nada mais, nada menos que pessoas que viveram na Terra e que ao sair da Terra se depararam com o mundo espiritual, os suicidas vieram contar como é a vida deles depois do suicídio, né? O que eles encontraram no mundo espiritual com o suicídio. E, na verdade, eles mostraram que não é algo bom, né? Que existe um sofrimento que não é eterno, mas que atrapalha a vida, né? Ficam numa perturbação, ficam ainda como se tivesse o corpo, sentem as dores do corpo, né? Eles chegam até a contar que sentem os bichinhos comendo a carne, porque ele ainda tinha vida, tinha um fluido vital bastante grande no organismo, e ele rompe a vida no momento que a vida estava no auge, por exemplo, né? E aí apresentam, na verdade, esse sofrimento. E aí eles dizem uma outra coisa, né, que algumas pessoas falam, sim, eu tiro a minha vida aqui, acabo meus problemas aqui, eu vou viver com as pessoas que eu amo, às vezes no mundo espiritual, né, aquele que acredita na vida futura, mas entendendo que morreu já vai viver o céu. E aí eles dizem, né, que é um obstáculo, porque uma pessoa que está bem no mundo espiritual e uma pessoa que se suicidou, elas não vão se encontrar agora, né? Não haverá esse encontro imediato, talvez demore bastante, né, porque o suicida
sai da Terra com muito problema e continua com esse problema no mundo espiritual. Eu acho bastante bacana, né? Allan Kardec, ele usa um termo assim, ele fala que a natureza não dá saltos, não tem como você sair da Terra praticando tudo de errado e ao passar para o mundo espiritual, como você disse, já chega no céu, a perfeição em pessoa, né? A bondade em pessoa, a caridade em pessoa, como se houvesse uma mágica ao passar para o mundo espiritual. E a gente sabe que não, né? Você sai daqui do jeito que você sai, você se encontra no mundo espiritual, com todos os seus vícios, com todos os seus traumas, né? Com todas as suas neuras, com todos os seus problemas. Então, a ideia é que a gente vá resolvendo esses problemas. A gente falou bastante nesses últimos, né? Nessas últimas lives, que está no capítulo 5, né? O esquecer o passado, o resignar-se. Ele usa bastante aqui serenidade, né? A gente tinha falado da serenidade, que até tem a oração da serenidade, né? Deus, dai-me a serenidade para entender, né, as coisas que acontecem na minha vida e saber as que eu posso mudar e as que eu não posso mudar, né? Mas que eu tenha essa consciência, né? Então, a pessoa que está numa perturbação, numa preocupação constante, o que ela não tem? Ela não tem a serenidade, ou seja, baixar a vibração, respirar, os batimentos cardíacos, colocar a cabeça no lugar e falar assim, vamos pensar, né, o que eu posso fazer? A gente falou nas outras semanas, vou procurar um especialista, vou procurar alguém que possa me aconselhar, eu vou buscar ajuda. É isso, na verdade, que fala nesse capítulo também. O suicídio, né, o espiritismo, na verdade, pelo pouco que eu estudei entre todas as religiões, é a religião que mais salva, que mais ajuda a pessoa a não praticar o suicídio, né? A gente vê algumas religiões, algumas vertentes das religiões do islamismo, né, que eles acham que eles, mesmo se matando por Alá, por algum deus deles, eles terão a eterna glória, né? Mesmo em algumas religiões orientais, né, tem o caso dos japoneses, os kamikazes, que se matavam em guerra, e por estarem se matando em uma guerra, por uma luta, se acreditava que eles teriam a glória numa vida futura, né? Mas o espiritismo em si, ele explica que não existe razão pela qual o suicida... Não existe razão para você ser um suicida que vai te trazer um benefício futuro, muito pelo contrário, né? Eu dou meu depoimento pessoal, né? Para quem não sabe, eu sempre falo isso lá no Centro Espírita, eu vivia até meus 25, 30 anos sem acreditar em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em espiritualidade, em nada. Então, quando surge essa idade, 25, 30 anos, né, você começa a ter os primeiros problemas sérios na vida, né? As desilusões amorosas, problemas financeiros, problemas de desentendimento com pessoas no serviço e tal. E eu pensava da seguinte maneira, se eu vou morrer mesmo um dia, essa é a minha cabeça materialista, se eu vou morrer mesmo um dia, e tudo que eu fizer aqui não vai servir para nada, eu vou morrer, vai acabar tudo, por que não acabar agora a minha vida? Eu entrava nessa linha de raciocínio, e conforme as dores iam aumentando, a minha ideia suicida ia aumentando cada vez mais. Chegou ao ponto de eu pesquisar, né, em internet, pesquisar a maneira menos dolorida, covarde ainda, né, a maneira menos dolorida de cometer o suicídio. Participava de grupos na época do Orkut, de como se matar sem sofrer dor, e essas coisas. Mas pela ideia materialista, estava dentro da razão. Por que eu vou manter um sofrimento, prolongar aí por mais 60 anos o meu sofrimento nessa vida, que é um mundo cruel, um mundo que eu não gostava, né? Sendo que eu podia eliminar agora aqui e acabava tudo, né? O Espiritismo veio e nos mostra, né, que existe uma vida futura. Se existe uma vida futura, como que seria depois do meu desencarne como um suicida? Já explica que não, que se eu for para o mundo espiritual como suicida, vou estar sofrendo talvez, com certeza, mais do que o sofrimento de agora. Meu sofrimento não se encerra, né? O suicida, na verdade, ele não quer morrer. O suicida, na verdade, ele quer eliminar uma dor dentro dele, né? As pessoas até dão risada. Ah, fulano quis
tentou suicídio já 2 vezes, agora está com medo de morrer de Covid. Totalmente natural. Está com medo de morrer porque ele não quer morrer, o suicida. Ele quer eliminar aquela dor dentro dele. E isso é muito importante, né? As pessoas que são ignorantes e veem os suicidas como fracos, não imaginam a dor que essa pessoa está passando. É uma dor horrível. E o Espiritismo vem nessa toada. Vem trabalhar, vem explicar que esse sofrimento será válido lá no futuro. E que se você souber trabalhar sobre ressignificar a dor que você está passando hoje, com certeza o seu estado de felicidade ele voltará, como se fosse um dia após o outro, né? E nesse sentido o Espiritismo foi o que salvou minha vida. Hoje em dia, sofro de depressão, tenho problemas depressivos, ainda tenho. Não vou falar que o Espiritismo tirou minha depressão, mas uma coisa que eu posso falar com letras garrafais que não acontece mais, eu não penso mais, é em suicídio. Porque o Espiritismo, eu acreditando como ele é, na verdade, como nós estamos explicando aqui, o suicídio já não é mais solução para nada para mim. Então, eu já nem penso mais nisso. Então, vou suportando as minhas dores, vou trabalhando nisso, e trabalho com psicólogo, trabalho com espiritismo, trabalho com livros de autoajuda, com ensinamentos, todos os tipos. Para quê? Para que eu suporte essa dor que ainda persiste em mim. Né? Hoje em dia eu me considero já 70% curado, mas ainda trabalho isso dentro de mim. E isso é muito importante na cabeça de muitas pessoas que talvez estejam aqui e passem muitas vezes a ideia do suicídio na cabeça, né? A eliminação dessa dor através do suicídio só vai acarretar mais dor, né? Imagine você, né, desencarnando de um modo muito ruim e os problemas não se resolveram, você do lado do seu corpo e vendo todas as pessoas que gostam de você sofrendo muito mais ainda. Imagine a dor que isso vai te causar. Então, pensem, relutem e estudem o Espiritismo, que ele ajuda e muito a arrancar essa ideia suicida da nossa cabeça. Deixa ele bastante claro aqui, né, que ele fala, primeira coisa, a gente tem que ir entendendo, né, a religião, na verdade, em si, de uma forma geral, ela não nos ensina essas coisas, né? Ela fala em Deus de uma forma, ela fala em paraíso, ela fala em mundo espiritual, mas ela não dá para a gente uma certeza, né? E o Espiritismo, no entendimento claro dos ensinamentos de Jesus, ele mostra o que Jesus falou, né, de cada coisa. Como eu falei, quando Jesus ele fala dessa vida futura, ele fala no momento que ele está sofrendo, né? Ele está sendo preso e ele ia ser condenado, né? E ia para uma crucificação, né? O que aconteceria na Sexta-feira Santa. E ele não estava lá batendo cabeça, desesperado, gritando, chorando. Ele falou, não, né? Eu estou aqui para ensinar a verdade. Se vocês entenderem que eu devo ser crucificado, beleza, eu vou de boa. Quer dizer, lógico, a gente não tem, eu falei, essa maturidade, mas a gente tem que buscar nesses ensinamentos isso. Né? O que eu estou fazendo na Terra? Eu estou vivendo uma passagem de quanto tempo? Né? A gente fala assim, hoje, em média, 73 anos, na expectativa de vida do IBGE, do último censo, né? A gente vê pessoas sendo vacinadas aí até acho que hoje está começando aqui em São Roque, vacinação para 68 anos. Quantas pessoas já foram vacinadas antes disso? Ou seja, de que idade? Que estão acima disso, ó. Muitos acima da expectativa de vida. Então, a gente vai viver aí, como a gente diz, 70, 80 anos na Terra, tá? Para quê? Né? A gente não tem essa ideia. E o que o Espiritismo diz? Que nós estamos aqui para evoluir. Evoluir quem? O Espírito. Quem nós somos hoje? Um ser vivendo num corpo material, que esse corpo material vai ter essa expectativa de vida. É o corpo material que vai ter a expectativa. E o espírito? O espírito é, como diz, né? Ele não tem fim. Ele teve o seu início, mas ele não terá fim. Isso se chama eternidade, que a gente ainda não associou. Então, quando Jesus fala, né, a necessidade de nascer de novo, ele diz que nós vamos nascer várias vezes. E a gente fala assim, para quê? Para aprender. Para aprender o quê? Para aprender a lidar com esses
problemas, para aprender a lidar com as contrariedades da vida. Então, 5, né? A gente, acho que está na 4ª semana que a gente iniciou, ele só fala disso, das aflições, né? E aí o nome ali é bem-aventurados os que sofrem. Quem serão os bem-aventurados? Quem encontrará algo de melhor no futuro? Aquele que vai enfrentar as contrariedades da vida e vai sair-se bem dela. E então, voltando à Semana Santa, né? Tudo aquilo que Jesus pregou no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e tudo aquilo ele colocou em prática na Semana Santa. A aflição que ele passou na Sexta-feira Santa, a traição que ele passou, né, na véspera, né, a negação dos amigos, todo esse sofrimento, né, ele dizia, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, porque ele perdoou os amigos que o traíram, perdoou os amigos que o negaram, e no domingo de Páscoa, aquilo tudo se provou ser verdade, porque quando ele ressuscita, para nós espíritas, é quando ele se materializa, o seu ser espiritual se materializa e se mostra como uma luz linda e maravilhosa, ele se encaminhando ao céu de uma maneira muito feliz, aquilo mostra que existe uma vida futura, existe uma vida pós-túmulo, onde tudo aquilo que ele sofreu serviu como base para a sua felicidade eterna, né? Ou sua felicidade num outro mundo. Então, o resumo da Semana Santa, o significado da Semana Santa, se você colocar isso sobre a ótica do Evangelho de Cristo, é o resumo em prática de tudo aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha. Quando nós iniciamos esse estudo, né, a gente fala assim, estudo do Evangelho, e Allan Kardec ele foi bastante feliz, né, com o auxílio dos Espíritos, que ele falou, o que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós não vamos encontrar a morte de Jesus, nós vamos encontrar as predições, nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus que nos ajudam a viver. Então, assim, o que Jesus veio fazer? Jesus veio à Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta onde as pessoas ainda são maldosas, ainda onde o mal predomina, onde o que mais existe é a maldade, mas que Jesus veio a esse povo que está aqui e falou, gente, vamos trabalhar para melhorar isso. Tem maldade sim, tem dificuldade sim, tem fome sim, tem doença, né? Tem tudo, mas se a gente passar por isso de uma boa forma, se a gente acreditar em Deus, né, se a gente entender o que Deus quer da gente, ao invés de culpar Deus, né, pelo que está acontecendo, entender que o motivo de eu estar passando por aquilo é algo que eu fiz de errado, é a minha ignorância, minha falta de conhecimento ou não conhecimento de tudo o que acontece. Então a gente pega capítulo por capítulo aqui no Evangelho e nós vamos ver o que ensina lá, lá no primeiro capítulo, fala das leis, que existem leis. Então, qual é a lei? A lei de justiça. O que é a lei de justiça? É de eu passar por uma coisa que eu fiz alguém passar. De reparar erros passados, ou seja, quando eu erro, eu tenho que voltar e passar por aquilo de novo até aprender. Então, a gente percebe que, quando eu reclamo, quando eu não faço as coisas direito, já estou dizendo para Deus, né, para a justiça divina, que eu vou ter que voltar e completar a prova, né, completar o que eu não fiz. Aí Jesus fala, não, vocês estão no planeta Terra, mas se vocês saírem, fizerem direitinho, vocês evoluem, vocês vão para outra série, onde o sofrimento é menor, mas você tem que chegar lá sabendo disso. Por isso que se fala, né, quando eu desencarno com problemas, significa que eu tenho que voltar. E quando que eu saio para não voltar mais? Quando eu saio já ciente do que está acontecendo, com muita calma, com muita resignação em tudo que acontece, respeitando a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, entendendo por que essas coisas acontecem, entendendo o que eu preciso fazer, entendendo aonde que eu preciso, porque é muito bonito, né, o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha, você ir numa religião, às vezes escutar, né, uma palavra de Deus, como diz, mas se você não volta para casa e não pratica isso com as pessoas com quem você vive, com as pessoas com quem você trabalha no dia a dia, nas pessoas que precisam, não
não vale de nada você ir lá, não vale de nada você acreditar em Deus, ou você acredita num outro Deus, né? Porque o Deus que Jesus ensina para nós é o Deus amoroso, mas o Deus justo. Então, que não adianta eu passar a perna nos outros, fazer tudo errado e querer um lugar no céu, achar que vou para o céu, né? Fazendo as coisas erradas com as pessoas e depois, como a gente diz, né, dou uma cesta básica e está tudo resolvido, vou na igreja e faço uma oração, ajoelho lá e está tudo resolvido. Não pode estar tudo resolvido. Se há justiça, as coisas que eu faço os outros passarem, eu vou ter que passar um dia para aprender. Então, esses ensinamentos, né, isso que a gente chama de espiritismo, que é cristianismo, né, o ensino trazido pelos espíritos, ou o complemento daquilo que Jesus falou, para que a gente entenda, né? Porque quando Jesus fala da vida futura, para nós não tem entendimento nenhum, mas Jesus fala lá, né, quando está sendo preso, beleza, é normal, é uma lei da terra, se entendem que eu sou criminoso, que eu estou fazendo alguma coisa errada, tudo bem. Eu não vou sair gritando, xingando, matando todo mundo, porque eu estou indo contra o que eu ensino. Então, o que ele teve? Resignação, ele teve calma, ele teve serenidade, a ponto de deixar Pôncio Pilatos perdido, né? Mas eu não vejo crime, né? Ele fala lá para os judeus lá fora, fala assim, mas eu não vejo crime nesse homem. Não, mas vamos condenar, vamos condenar, vamos condenar. Tá bom, então vamos escolher alguém para soltar como presente de Páscoa, né? Solta o ladrão, solte Barrabás. E quem foi condenado? Jesus. Ele xingou? Não. Ele brigou? Não. Ele cuspiu na cara de alguém? Não. Cuspiram na cara dele. Está lá ainda, né? Na cruz, vem um e enfia uma lança, né? Numa pessoa que já está para desencarnar, para morrer ali, e acaba de fazer isso. Pede água, dá vinagre. E o que ele fala para Deus? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E a gente, por muito menos, por coisinha boba, vamos carregando, como a gente falou, né? Coisas do passado, vingança, ódio, raiva, né? Então, quando a gente começar a entender esses ensinamentos, quando a gente começar a entender o que fazer, quando a gente começar a aplicar, como diz, né, o Sermão da Montanha, o evangelho de verdade na vida, a gente começa a viver uma vida melhor e transforma, como diz, né, a terra em algo melhor. E as religiões têm, né, na verdade, esse compromisso, ou deveriam ter, de ensinar o certo para as pessoas, de cobrar as pessoas do que elas estão fazendo, de mostrar o que deve ser feito, como deve ser feito, né? A gente não só na igreja para orar, rezar, mas para ouvir algo de ensinamento que me mostre qual caminho tomar, né? De sentar para conversar e falar, olha, você está agindo assim, vamos tentar mudar isso, né? É o que a gente tem falado, é o que o nosso, que algumas pessoas dizem, né? O nosso evangelho, que é o evangelho segundo o Espiritismo, mostra ensinamento para que a gente use no dia a dia. Hoje você vai até no centro espírita. A maioria das pessoas que vão no centro espírita não vão para estudar isso que a gente está falando, que é o evangelho. Eles vão por quê? Vão para se amenizar, né, as suas dores através do passe, e principalmente alguns pela curiosidade das manifestações mediúnicas, né, os efeitos especiais que tem dentro do centro espírita. Dentro de uma religião cristã, uma igreja católica, uma religião protestante, vão lá para quê? Para terem a consciência tranquila, porque aprenderam que tinham que ter uma religião para serem melhores na vida, vão para aprenderem, geralmente, falarem sobre os milagres de Cristo, sobre a liturgia das coisas, sobre como se diz, sobre a oração, a hóstia, os rituais da igreja, né? Isso é o que menos importa numa religião. A religião que não transforma seus adeptos em pessoas melhores na vida, de nada serve, né? Se uma pessoa é ateu, mas estuda filosofia, por exemplo, e a filosofia é uma ciência que a maioria das
vertentes filosóficas fazem isso, levam a pessoa a se transformar em pessoas melhores, a entenderem o que fazem aqui na Terra, a fazerem entenderem como se comportar aqui na Terra. Se ela for ateu e estudar a filosofia nesse sentido, elas estão indo no caminho de Jesus, no caminho de Deus. Então, de pouco importa a religião, o que importa é você se reformar intimamente, né? Agora as pessoas vão no centro espírita para ver a psicografia, para ver se tem algum recado, vão ao centro espírita para ver as manifestações mediúnicas, se o espírito lá da presidente da casa fala com ela pessoalmente ou não, vão à igreja católica para fazer os rituais, né? Para tomar a hóstia, né? Muitos fizeram a primeira comunhão, é o meu caso, quando eu fiz a primeira comunhão, depois eu tomava a hóstia, nem sabia o que significava aquilo lá, eu tomava porque achava que aquilo era uma coisa boa. Então a gente tem que melhorar intimamente, se melhorar como pessoa, né? Por isso que eu gosto tanto do Evangelho. As pessoas falam dos milagres de Cristo. Eu acho que o milagre de Cristo mais bonito que eu vejo, que é um milagre que qualquer um pode fazer aqui, é o que ele fez na vida de Zaqueu. Né? Para quem não sabe muito do Evangelho, Zaqueu era uma pessoa de má vida, que quando Cristo chegou perto de Zaqueu, Zaqueu subiu numa árvore lá, e Cristo disse, hoje vou jantar na sua casa, Zaqueu. As pessoas se assustaram, como que Cristo, né, ia jantar na casa de um homem de má vida? Quando Cristo foi lá, fez o seu Evangelho, falou a Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu transformou-se num bom homem. É um milagre que qualquer um de nós pode fazermos, né? Não precisa transformar água em vinho, não precisa fazer a multiplicação dos peixes, não precisa fazer a cura da lepra, no caso de Lázaro, não precisa ressuscitar os mortos, nada disso. O que mais importa é a reforma íntima das pessoas, transformar as pessoas como pessoas melhores. Isso eu acho os milagres mais bonitos de Cristo. A gente iniciou, né, como você falou, com os gotas de paz, né, e a palavra que mais sai e que mais as pessoas querem fazer é a caridade, né? Você falou de as pessoas quererem ficar ricas para acabar com a pobreza do mundo, né? As pessoas adoram aparecer, muitas gostam de aparecer doando alimento, né? Mas você percebe que a caridade que a maioria das pessoas precisam é a caridade essa que você falou, né? De ela ter feito algo, sim, de errado na vida, mas você fala, não, vem aqui, vamos conversar, né? Como Deus faz, né? Vamos dar uma outra chance, vamos, né, fazer de novo, vamos ouvir, né? As pessoas hoje não têm tempo, né, para sentar e ouvir alguém, né, para ouvir os seus problemas, né? As pessoas não gostam que as pessoas tragam problemas para elas, né? As pessoas até falam, né? Aquela pessoa fala demais. Quando eu vejo ela na rua, eu desvio. Não né? gosta de sermão, assim, né? às vezes... As pessoas falam assim, eu não gosto de sermão, aquela pessoa só fica dando sermão na gente. Às vezes eu saio com a minha esposa, né, fazer compra, uma coisa ou outra, ela vai na frente e eu vou parando. Aí para um, para outro, às vezes ela fala, já estou indo embora, tá? Tá bom. E assim, né, de ouvir, né, de você olhar para a pessoa e perceber, às vezes, que a pessoa tem problema, que dá, né, o que se pode fazer, as pessoas te procurarem, sim, né, para que você possa aconselhar, para passar uma palavra. Eu acho bonito, né, a pessoa que tem depressão, a pessoa que está a ponto de um suicídio, o que ela mais precisa, na verdade, né, é como se fosse, eu acho bonito a palavra, como se fosse o personal trainer, né? Vamos levantar essa cabeça, vamos enfrentar o que está acontecendo, vou ajudar você, vamos, né? Tipo assim, dar essa coragem para a pessoa viver, né? E não falar, não, a vida é assim mesmo, deixa para lá, a vida acaba um dia, né? Não tem perspectiva de futuro, quer dizer, vamos incentivar, né? Jesus fazia isso, né? Vamos perdoar, vamos seguir a vida, vamos entender, E o Sermão da Montanha, ele só tem isso, né? Só ensinamento para que você entenda o outro, né? Eu acho até bonito que o ensinamento de Jesus, para quem é? Ele fala para aquele que consegue entender o que ele fala e usa, na verdade, é como ele diz, ele não veio para o são, ele veio para os doentes, ele veio para as pessoas
que precisam. E às vezes, muitas das vezes na vida da gente, a gente foge das pessoas que têm problemas, né? A gente só quer do nosso lado, as pessoas que estão bem, né? Olha as pessoas que frequentavam ele, né? Que, igual diz Leandro Carnal, o RH de Cristo era muito ruim, porque que tinha um que o traiu, um foi e depois se suicidou, Judas. O outro o negou 3 vezes. A outra lá, a única mulher, era a prostituta. Né? Então, eram todas pessoas ditas de má vida, né? Ou que fizeram coisas erradas, mas mesmo assim ele perdoava, porque ele precisava dessas pessoas para dar o exemplo. Ele não podia trazer pessoas parecidas com ele certinho, porque pareciam que só aquelas pessoas nasceram diferente. Então, ele tinha que trazer pessoas da comunidade, comuns da comunidade, né? Que eram as prostitutas, eram as pessoas com tendências ruins, como eram as pessoas daquela época, como são as pessoas de hoje, e mesmo assim ele conseguiu transformar a vida dessas pessoas. Ele não podia viver vários cristos junto com ele, porque ia parecer que eram pessoas escolhidas, pessoas privilegiadas, né? Então isso que é bonito no Sermão de Cristo. E vamos terminar, Oswaldo? 8h28 já, se quiser fazer a prece. Eu ia falar, você falou, o top 10, né? Ele trouxe o top 10, os melhores 10 do universo, né? Seria muito legal aí a gente... Ia parecer que era o Dream Team, né? E não era. Eram pessoas totalmente comuns, com defeitos, muitos defeitos ruins, né? E ele usou essas pessoas para dar o exemplo. Perdão, né? E por aí vai, por aí continua. Mas é isso mesmo, né? Porque a gente fala assim, quando Jesus, em algumas religiões, ele é citado, dá a impressão que Jesus foi criado separado, à parte, aí não tem mesmo jeito nós, né? Nós somos sofredores pro resto da vida. Isso é o que algumas religiões ensinam, e às vezes algumas pessoas que vão dizer, vão passar pelo suicídio, eu lembro de Chico Xavier falando, quando um bandido mata uma pessoa, né, de bem, as pessoas rezam pela pessoa de bem. E ninguém reza para aquele que matou. Então ele já está condenado. Na cabeça das pessoas, ele não tem mais a chance. Mas Jesus vem à Terra e mostra o contrário. Ele falou, não, quem precisa de chance é quem não está sabendo fazer. É quem ainda está errando. É para esses que nós precisamos dar o perdão. É para esses que nós precisamos ouvir, é para esses que nós precisamos dar conselhos. Quer dizer, ele mostra para nós isso, que não tem ninguém condenado eternamente, que todas as pessoas, no que ele conhece de Deus, Deus perdoa. Perdoa o quê? Perdoa o que ela fez, mas dizendo para ela que se ela tomar o caminho do bem, isso não vai mais acontecer, né? É o que ele fala, né, para a mulher adúltera. Cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela fala, não. Ele falou, muito menos eu. Porém, né, siga e tente não cair mais no erro. Então a gente fala assim, a gente pode errar uma vez, a gente pode errar 2, mas uma hora a gente precisa aprender a fazer o certo. A gente não pode ficar errando e pedindo perdão, errando e pedindo perdão. Não, eu tenho que errar, pedir perdão, mas falar assim, olha Deus, eu vou procurar não errar mais, eu vou fazer o possível e o impossível para me tornar uma pessoa melhor. Esse deveria ser, né, o mote, o entendimento nosso do dia a dia. Eu vou acordar hoje para ser uma pessoa melhor, não para ganhar dinheiro, não para fazer, né, isso ou aquilo. Eu vou sair na vida hoje para trabalhar mais, entendendo os ensinamentos de Jesus, vou fazer o certo, vou fazer o correto, vou tentar amar, vou tentar perdoar, vou tentar não brigar, vou tentar não condenar, não julgar e fazer o meu melhor. Esse deveria ser a nossa oração diária. Cristo foi o maior ativista dos direitos humanos, e os cristãos, que se dizem cristãos hoje, são os que mais odeiam os direitos humanos. Então, bom, filosoficamente falando, vamos longe aí falando disso. Esse é um outro episódio. Vamos terminar? Vamos encerrar, Oswaldo? Pode fazer a prece. Tá, a Adriana pediu logo no começo da live, né, que ela está com, acho que a tia Neuza dela, acho que teve um AVC. Tá. A gente sempre
a gente sempre faz a oração e a vibração para visitar todos os doentes, visitar os hospitais, as pessoas que estão passando por problemas. Então, né, Vamos vibrar por a gente elas. vai também vibrar por ela e por todos aqueles que precisam, né? Então, pedindo às pessoas que tiverem aí, já coloquem a sua vasilha de água, que a gente vai fazer a oração, a vibração e a fluidificação das águas também. Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nessa noite tivemos oportunidade de aprender. Aquilo que foi aprendido possa ser colocado em prática no dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes fascistas, para que possam dar um passe espiritual em todos aqueles que fizeram parte, que participaram dessa live. E todas essas pessoas também elevem os seus pensamentos até os seus entes queridos, né, seus familiares. Estão pedindo a Adriana que leve o seu pensamento, a tia dela, a Neuza, para que essas correntes também possam fazer uma visita e que ela possa ser auxiliada, assim como todos, em tudo aquilo que for necessário e que for permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou, para que possa ser colocado o remédio segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E aí nós vamos aproveitar essas vibrações boas de paz, de harmonia, que saem de nós agora, neste momento. E vamos juntar tudo isso com as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes que vêm ao nosso auxílio, nos guias espirituais, aos familiares, protetores que estão próximos a nós nesse momento de vibração, de oração, e que assim a gente possa levar essa vibração, essa paz, essa harmonia a todos aqueles necessitados da face da terra, possam ser levados às penitenciárias, às cadeias públicas, aos hospitais, asilos, orfanatos, as casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer. Hoje, o que aflige o mundo, né? Os doentes de Covid, todos aqueles que se encontram nos hospitais, que essas correntes médicas, essas correntes possam visitar cada hospital, todos os hospitais do nosso planeta, que essas correntes espirituais que estão sempre trabalhando nesses locais possam levar um alívio, um conforto espiritual, aquilo que Deus permitir para cada ser que estiver em necessidade neste momento, né? Nas residências, onde existe um irmãozinho que esteja precisando também, necessitado, nas ruas, aos desamparados, aos desabrigados, e com essas boas vibrações, junto com as correntes espirituais que nos auxiliam, nós possamos auxiliar esses irmãozinhos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, neste estudo, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. Então vamos aproveitar esse momento de concentração e fazer esse pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira,
no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Então, convidando todo mundo aqui a segunda-feira que vem de novo, às 7h30, estaremos aqui de novo. Né, Oswaldo? Então, para todos. Isso aí. Boa semana. Boa noite. E vamos torcer para que essa pandemia acabe logo. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos, que a gente consiga vencer tudo isso. Que assim seja. Até mais. Uma boa noite. Obrigado.